Nós vamos fazer a leitura novamente do texto da semana passada, inclusive porque minha ideia é continuar lidando com esse assunto tão importante que tem a ver com os nossos sentimentos. Seguidamente aqui eu faço críticas ao sentimentalismo, e não sou somente eu. É próprio de alguns críticos do nosso tempo falar sobre o sentimentalismo enquanto espírito que movimenta, que move essa geração. Tanto que a indústria do entretenimento, que é produtora de muita sensação, de sentimentos até bons, ela está de vento em popa. E, por outro lado, ao subutilizarmos nossa racionalidade dada por Deus, a gente acaba encontrando, então, na vida humana um certo desequilíbrio. Então, eu queria que nós lêssemos de novo esse texto. Quero ponderar com vocês algumas coisas nessa manhã e peço que o Espírito do nosso bom Deus, Ele possa nos falar. Filipenses 2, versículo 12. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, Deus, Ele não imagina seres humanos robotizados, cultuando o seu nome num domingo de manhã, casando-se, por exemplo, e acreditando no casamento como uma instituição dele, porque a gente tem que fazer, porque a gente, se não fizer, vai para o inferno, porque de alguma maneira isso vai nos trazer coisas boas. Bom, algumas coisas assim até são verdadeiras, mas mais do que isso, Deus quer que a gente descubra que nos seus planos, na sua palavra, na sua vontade, existe uma realização, um sentido de vida, existe um prazer a desfrutar. Na semana passada, a partir desse texto, nós vimos que somente Deus pode criar alegria nele. E que, ao contrário do que muitos imaginam, que o cristão é alguém bitolado e um fuginte do inferno, o cristão é alguém que se encontrou com um tesouro, que teve um encontro com Jesus e deu valor a esse encontro. Ao mesmo tempo, a gente corre sempre o risco, e nunca deve esquecer disso, de ter mais prazer nas dádivas de Deus do que nele mesmo enquanto pessoa. Quem não quer ser curado? Quem não quer prosperar financeiramente? Quem não quer que a sua família funcione melhor? E muitas pessoas, por causa disso, buscaram Deus de uma maneira um pouco utilitarista. Pelo menos buscaram Deus naquilo que queriam, naquilo que não queriam, Deus ficou do lado de fora. Então, buscar as bênçãos de Deus é diferente de buscar o próprio Deus e o seu senhorio em nossa vida. É muito comum que pessoas venham buscar a Deus por causa do sofrimento. E ao buscarem a Deus, Deus se apresenta para além do sofrimento como tesouro precioso para nós. Então, também não tem problema que a pessoa busque socorro, mas vai encontrar em Deus mais do que socorro. Vai encontrar sentido de vida, vai encontrar sua origem, desde onde a gente veio. A verdade, porém, é que Deus é mais glorificado quando estamos mais satisfeitos nele. Então, a ideia essa da igreja enquanto um povo manipulado, bitolado,
Não é e nunca foi a intenção de Deus. Como se nós estivéssemos aqui escondidos, com medo do pecado, ou deixando de usufruir das coisas boas que o mundo tem. Então a gente está aqui controlando os jovens, as crianças, para que não tenham vida verdadeira. Não, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas isso ainda é muito comum, essa ideia é equivocada. E muito porque os próprios cristãos, escute, não têm usufruído de Jesus enquanto alguém que dá vida. A gente às vezes reclama, murmura. A gente às vezes, enquanto cristãos, tem uma vida muito semelhante a quem não é cristão. É como se não tivesse encontrado alguém que mudou a sua história. Por isso que Deus é glorificado, não no rótulo que a gente tem como cristão, mas na vida que a gente tem como cristão. Isso sim faz diferença. Por isso, o contentamento completo em Deus é o nosso lar definitivo. É aquele lugar para onde nós estamos caminhando. Podemos até não conseguir vivenciar isso agora aqui, na prática, mas estamos a caminho porque um dia vamos ter que nos encontrar com Ele. Por exemplo, acabei de citar a morte do pai do Fabiano. Isso vai chegar para todos nós. Ou por idade, ou por doença, ou por fatalidade. Agora a pergunta é, com quem eu vou me encontrar? Qual será o meu destino? Então, embora a gente não consiga hoje aqui ter esse contentamento completo, nós estamos a caminho desse destino. Meus irmãos, a verdade, a beleza e o valor de Deus brilham com mais intensidade na vida daqueles que estão satisfeitos com Deus. Escute, não com fazer alguma coisa na igreja. Satisfeitos com a pessoa. Não com a beleza desse lugar, mas com o Cristo. Não com um cargo que vão ocupar, mas com Jesus. Porque quando eles estão satisfeitos com Jesus, eles podem sofrer perdas, porque elas serão menores diante da riqueza dele. Podem se entregar, podem ter vida abnegada e sem murmuração, porque encontraram o verdadeiro tesouro, os demais tesouros perderam valor. No domingo passado eu trouxe a vocês um texto que ele é desconcertante, se a gente encarar ele de frente. 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema. Esse é um texto prova de que Deus não quer conosco um relacionamento artificial, forçado, mas o que Ele aqui então nos diz que qualquer outro relacionamento que não seja por amor a Ele, por descobri-lo enquanto Deus Pai, não serve. Escute isso, não serve. O amor não é uma mera decisão de colocar o corpo ou o cérebro em funcionamento. Eu vou amar. Eu vou decidir agora ir à igreja. Eu vou agora ajustar isso ou aquilo na minha vida. E a gente argumenta por amor. O amor também é uma experiência do coração. Sentimentalismo seria dizer que o amor só é uma experiência do coração, mas ele, embora também se reflita em decisões racionais, ele também é uma mudança de coração. Exemplifico. 1 Coríntios 13, versículo 3, um texto extremamente relevante para essa calamidade agora no Vale do Taquari. Muita gente postou, compartilhou, supostamente se engajou, e aqui eu estou falando de rede social,
compartilhando essa calamidade ali e alguma forma de ajuda, algum tipo de vídeo. E com todas as vantagens das redes sociais, eu quero, assim, pensar com vocês, se às vezes a gente não se sente já como tendo cumprido nossa tarefa porque meramente compartilhou algum tipo de mensagem de ajuda ou de necessidade. Essa é uma crítica que a gente tem feito já há um certo tempo com o que a rede social, em geral, fez com a gente. Nos virtualizou, nos desencarnou, nos afastou, nos despessoalizou, nos tornou incorpóreos. Então eu vi muita gente envolvida, digamos assim, com essa temática, mas às vezes, mais do que postar, a gente precisa, por exemplo, ir lá, compartilhar, abraçar, colocar a mão no bolso, sabe? Ir lá consolar as vítimas. E pense isso para qualquer outra tarefa. Mas, de novo, ao fazer isso, não é para a gente chamar a atenção de nós mesmos e imaginarmos, veja como eu sou bom, como eu sou generoso, porque isso é que às vezes dá a nós a falsa ideia de dever cumprido. Veja, eu sou generoso, então eu compartilho. Isso eu aplico também para as questões ambientais. Muita gente às vezes quer ser visto, até na sua própria consciência, como alguém generoso, que se importa. E esse texto aqui, para nós, é um texto muito profundo. 1 Coríntios 13, versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, escute bem isso aqui, se não tiver amor, se não for por amor, isso de nada me adiantará. Por isso que o ser é mais importante do que o fazer. E o ser, quando é um ser em Cristo, vai te levar ao fazer. O perigo é a gente maquiar o ser com um fazer que não é devidamente motivado. E que às vezes quer até holofote, quer glória. Essa é a maior crítica aos movimentos ambientais hoje. Que a gente gosta de ser ativista ambiental de iPhone, de celular, de rede social, mas a gente às vezes não mete um dedo, não mexe com nada na nossa vida pessoal, no que se refere a isso. Por isso, aqui está o desafio. Cristo deve ser amado e não apenas escolhido. Como fazer isso? Talvez esse é um dos desafios da igreja cristã hoje. Pastor, eu sei que tenho que fazer isso, eu sei que esse é o caminho correto, eu sei que essa é a decisão acertada, mas eu não estou com vontade. Não estou com vontade de orar, não estou com vontade de ler a Bíblia, não estou com vontade de congregar, não tenho vontade de adorar. E às vezes você está mesmo assim engajado, sempre presente, mas o seu interior carece daquela motivação, daquele amor por Jesus. E você tem que pensar a respeito disso. Cristo será glorificado no mundo, e eu queria que você ouvisse isso profundamente nesta manhã. Ele será glorificado no mundo quando os cristãos estiverem tão satisfeitos com Jesus que abram mão de bens, às vezes da família. Você vê missionários fazendo isso. E ofereçam a sua vida pelos outros em misericórdia, em missões. E, se necessário, o martírio. Eu sei que isso parece uma realidade distante de nós aqui, mas não é de muitos cristãos. E não pense que eu estou sendo sensacionalista aqui, eu estou realmente tentando compreender
esse Deus que efetua em nós o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade, e que sim, tem um propósito bom, mesmo quando a gente perde coisas. E repito aqui uma frase do C.S. Lewis, que eu cito ela com frequência: o sofrimento é o megafone de Deus. Quando tudo está bem na nossa vida, a gente tem dificuldade de escutar Deus. Quando vem o sofrimento, não nos resta recurso, nós clamamos. Então, sabe o que eu acho? O Cristo que a gente prega, o Cristo que a gente anuncia, a gente não desfruta. Aí eu lembro dos apóstolos dizendo o seguinte: não podemos deixar de falar do que vimos e do que temos experimentado. Cristo é mais engrandecido entre as nações quando os cristãos, depois de perderem tudo na terra, puderem dizer o que Paulo disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe o que é isso? Nós estamos envolvidos hoje com o entretenimento gospel. Nós investindo dinheiro em eventos para o nosso prazer, cercados nos nossos muros, com as nossas luzes, efeitos visuais, tecnologia. A igreja tem sido uma instituição rica hoje, não só aqui no país, pelo mundo afora. Mas é por isso que a pergunta tem que ser feita: o quanto nós estamos dispostos, por esse amor, a entregar, a renunciar? Eu queria tentar nesta manhã pensar um pouquinho com vocês em duas palavras relacionadas a esse tópico, que é desejo e deleite. Vontade de buscar a Deus e o próprio prazer em Deus desfrutado aqui e agora. Começo dizendo que algumas pessoas acham que o termo felicidade, e me refiro aqui a cristãos, é um termo superficial. E que o termo correto, como virtude cristã, é alegria. Então, a gente tentou fazer aqui uma separação. Felicidade é uma coisa fútil e alegria uma coisa com sentido, baseada em Jesus. Outros pensam em prazer como uma palavra usada para aquilo que atinge o físico, e deleite, aí sim seria uma coisa um pouco mais espiritual, que envolve o aspecto estético. Alguns ainda acham que paixão também é uma palavra pejorativa porque tem conotação sexual, mas anseio, desejo, aí sim pode ser uma palavra que tem um caráter mais pessoal. Mas deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia não separa a linguagem das emoções dessa forma como a gente imagina. Até a própria separação daquela palavra grega, que muita gente equivocadamente faz a respeito do amor, ágape, filéu, como se o ágape fosse o amor cristão e o filéu, aí sim, é o amor carnal entre irmãos. Não fecha essa leitura. Ágape às vezes é usado no outro sentido e filéu também é usado no outro sentido. Ou seja, o que importa muitas vezes é o contexto. Por quê? Porque as mesmas palavras, desejo, prazer, felicidade, alegria e outras, podem algumas vezes ser usadas de forma positiva e outras vezes as mesmas palavras podem ser usadas de forma negativa. Quaisquer dessas palavras podem denotar uma experiência piedosa do coração e quaisquer dessas palavras também podem caracterizar uma experiência mundana, carnal, pecaminosa. No entanto, uma questão importante é esta diferença entre desejo e alegria, vontade e prazer.
como essas duas coisas se assemelham e como são diferentes. Eu queria focar isso agora. A Bíblia ensina a gente a desejar a Deus e ter alegria em Deus, ou deleite, prazer nele. E ela ilustra essas duas situações, tanto que devemos desejá-lo quanto devemos desfrutá-lo. As pessoas piedosas são encontradas na Escritura desejando, ansiando, tendo fome e sede e desfalecendo por Deus. É muito comum nos Salmos nós encontrarmos essas descrições. Mas também nos Salmos a gente vê pessoas desfrutando, deleitando-se e se satisfazendo em Deus. Desse modo, vamos olhar como a Escritura expressa esses dois tipos de emoção, desejo e deleite. Salmos 73, versículo 25 a 26, veja que Asaf, encantado por Deus, deslumbrado com quem Deus é, diz assim: quem tenho eu no céu além de ti? Quem poderia eu querer na terra além de ti? Olha o que Asaf está dizendo. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Preste atenção no que esse homem está dizendo aqui em relação a Deus. Esse desejo dele por Deus é tão forte que transforma as outras coisas ou outros desejos em nada. Tudo considero como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Paulo também vai dizer. Apesar de todas as heranças que a terra e o céu podem dar, Asaf rejeita esse patrimônio. Ele diz: Deus é minha esperança para sempre. Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, versículo 24, vai dizer algo semelhante, veja. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Davi, o rei que foi citado hoje no início desse culto, se expressa da mesma forma no Salmo 142, versículo 5. Veja o que ele escreve aqui. Tu és a minha porção na terra dos viventes. Tu és a minha porção na terra dos viventes. Em outro salmo conhecido nosso, o de número 16, versículo 2, veja o que ele diz. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo. Meus irmãos, quando a gente canta uma canção como essa, e ela existe, será que a gente está refletindo sobre a profundidade do que estamos cantando? Outro bem não possuo, senão a ti somente o Senhor, de novo, é a porção da minha herança. O salmista, com desejo aqui, expressa o seu anseio por Deus por meio também de uma linguagem, uma imagem, a imagem da corça que suspira. O Salmo de número 42, versículo 1, mostra essa metáfora. Como suspira a corça pela corrente da água, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então, eu fico pensando, será que essas pessoas escreveram o que elas não experimentavam, o que não sentiam? Por que elas precisavam ter feito isso? E que desejo profundo, que fome é essa, que anseio é esse que esses seres humanos manifestaram? E quando a gente pensa isso, pensa num contexto de indiferença, de descaso.
Davi derrama também o seu coração com uma linguagem semelhante no Salmo 63, versículo 1. Veja o que ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Que ideia é essa que a igreja fez ou manifestou, testemunhou sobre o que é ser cristão? Que ideia às vezes diminuta de um outro lado que as pessoas que não são cristãs têm sobre ser cristão. Não, há um encontro com o Deus pessoal, há uma fome, há uma busca de sentido num mundo caótico, relativista, que não tem as respostas que a gente deseja encontrar. O profeta Isaías, para não imaginar que isso é só dos Salmos, também falava do seu anseio por Deus de forma transbordante. Veja, Isaías 26, 9. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro ansiosamente. Esses dias veio uma jovem a essa comunidade de manhã, que no dia anterior tinha socado a parede do seu apartamento, ela quebrou a mão, irada, sem encontrar sentido na vida, destruída, e ela sabia que em alguma igreja alguém poderia lhe orientar ou lhe mostrar um caminho de um Deus real que existe, que transforma corações. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Meus irmãos, Paulo revelou a profundidade do seu desejo por Jesus de forma semelhante, agora no Novo Testamento. E fez isso como em nenhum outro lugar na carta aos Filipenses que estamos lendo. E eu começo do capítulo 1, versículo 23, com a seguinte citação de Paulo: estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Então ele está cercado pelo lado de ficar aqui e ajudar a igreja dos Filipenses, porque ele tem algo a fazer e com o que ajudar. Mas ele está agora também com o coração dividido, porque ele tem o desejo de partir, de se encontrar com Cristo. E ele descreve o quê? Como incomparavelmente melhor. Por isso que quando as pessoas pensam em galardão como alguma coisa que não é o próprio Cristo, que galardão é esse? Quando a gente faz o bem esperando ter favor diante de Deus, eu fico pensando, na verdade, o que a gente quer? A gente quer prêmio, a gente quer glória. Jesus já disse que se vocês fazem as coisas para serem vistos dos homens, vocês já receberam a recompensa. Mas aqui não, Paulo não está preocupado com um prêmio que não seja o próprio Cristo, a pessoa, pelo amor que ele tem à pessoa. Às vezes, eu tenho essa sensação de que nós não queremos a pessoa. Nós queremos sucesso, nós queremos nos dar bem. De preferência a gente quer morrer e não ir para o inferno. Mas a gente ama a nós mesmos. Não é o caso de Paulo. Ele está ali cercado com um dilema. Ou ele fica e ajuda as pessoas, ou ele parte e vai estar com Cristo. Agora veja, essa mesma carta, capítulo 3, versículo 7. Para não imaginar que sempre foi assim com Paulo,
ele volta ao seu passado e ele faz uma declaração muito importante. O que para mim era lucro, isto considerei perda. Por causa do que, gente? Por causa das bênçãos? Por causa dos milagres? Por causa do sucesso financeiro? Eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor. Por causa dele, em outra tradução diz, por amor a ele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para o quê? Ganhar de novo. Qual troféu? Qual prêmio? Qual galardão? Cristo. Por isso Paulo vem aos Coríntios e diz, quem não ama o Senhor seja anátema. Que ideia é essa de que ser cristão não é um relacionamento amoroso, familiar, com o nosso Deus Pai, por meio do seu Filho Jesus. Então veja, esses exemplos nos aqui mostram desejos por Deus. Mas eu quero mostrar agora alguns exemplos que falam de deleite, de prazer nele. E para mim, uma das expressões mais fortes nesse sentido é a de Abacuque 3, 17 e 18, que nós vamos projetar agora. É uma das expressões mais notáveis de deleite ou regozijo em Deus e não nas suas bênçãos que se encontra na Escritura. Há uma diferença. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira. Aqui o profeta está falando de coisas do seu dia a dia, das bênçãos que naquele tempo ele pediria. Hoje a gente pede carro, pede emprego, pede casamento, sei lá, pede riqueza, pois naquele tempo riqueza significava isso, uma videira com fruto, uma figueira com flores, uma colheita farta. E aqui diz, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, é isso que simbolizava a riqueza naquela época. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, então não é só que eu não produza, mas eu perder o que eu tenho. E nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ah, meus irmãos, não reclame quando o sofrimento vem. Não reclame quando Deus segura algumas bênçãos de nós. Não reclame quando a perda acontece. Às vezes isso é muito bom. E não me entenda mal. Essas bênçãos, inclusive, não vão nos acompanhar no nosso sepultamento. Elas vão se desfazer. Casa, bens, até nossos familiares, teremos uma interrupção relacional com eles. Mas Jesus estará sempre conosco. Com Ele nós sempre estaremos de mãos dadas. Ele é a ressurreição e a vida. Em outras palavras, quando tudo o que sustenta a vida humana e toda a felicidade terrena nos são tirados, Deus será o nosso deleite, a nossa alegria. E é por isso que quanto mais a gente tem, mais confuso fica, mais tentado é a criar novos deuses.
Porém, essa experiência de Deus ser o nosso único deleite hoje é humanamente impossível. Eu não estou colocando aqui, então, nenhum tipo de fardo sobre vocês. Vamos ser realistas. Ter somente em Deus o nosso deleite. E Jó passou por isso, não passou? Jó perdeu tudo. Jó ouviu da sua mulher, inclusive amaldiçoou o dia que nasceste. Pede que Deus te leve, não sobrou nada. Essa experiência, então, hoje, de considerar Deus o nosso supremo prazer, vamos ser realistas. Vamos nos defrontar com essa realidade. É impossível. Nenhum ser humano comum pode falar assim de verdade, se você é honesto e você sabe disso. Se apenas Deus é suficiente para sustentar a alegria quando tudo está perdido, essa alegria é um milagre da graça. Como lemos nesse texto de Filipenses 2, Ele efetua em nós o querer e o realizar. Ele desperta sentimentos bons. Ele, porque é bom, pega o nosso coração e converte o nosso coração para Ele. Deus é bom. É isso que é conversão. Não é o ser humano da sua cabeça tirando uma iniciativa, vou ser crente. Não é o ser humano tirando lá da sua bagagem de vida essa ideia. Já tentei de tudo, agora eu vou tentar a igreja. Na verdade, é Deus que vai lá e te chama. E que escolhe, e quer perdoar teus pecados, e quer substituir esse vazio por plenitude, quer dar deleite, quer dar prazer, quer dar amor a você. Os salmistas falam muitas vezes sobre alegria na Escritura. Paulo escreveu sobre alegria estando preso. Onde está a nossa alegria? Parece que quanto mais temos, mais tristes ficamos. O deleite e a satisfação são coisas que eles tinham em Deus. Salmo 43, versículo 4. Veja. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Salmo 35, versículo 27. Pensando no nosso culto hoje pela manhã e os cânticos, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Uma outra passagem de Salmos, 111, versículo 2. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que se alegram por causa delas. E por fim, Salmo 17, versículo 15. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face quando acordar. Me satisfarei com a tua semelhança. Queridos, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento nos recordam e nos orientam a nos regozijarmos, nos deleitarmos no Senhor. Um salmo muito conhecido, motivo de cânticos, inclusive, é o de número 37, versículo 4. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E geralmente aqui a gente pensa que Ele vai me dar coisas. Até pode ser. Mas o sentido aqui é um pouco diferente. Se agrada dEle. Busca o teu prazer nele e Ele, e não as coisas, é quem vai satisfazer o teu coração.
Como citei há pouco, Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, alegrem-se sempre, de novo, no Senhor. Outra vez, digo, alegrem-se. Note de novo, a alegria está na pessoa. Mas há uma exortação de que eu me alegre. Quer dizer, alguma coisa parece que eu posso fazer. No Antigo Testamento ainda, se converter do mundo para a vida com Deus era descobrir uma verdade importante. Salmo 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. É isso que acontece quando Deus entra na nossa história. Na tua presença, na presença de Deus, o que há plenitude, há completude de alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. E o temor que eu tenho hoje, e não é sem motivo, é que a gente, enquanto cristão, pode estar correndo atrás de ídolos, até às vezes que envolvem coisas legítimas, coisas boas, coisas até santas, mas a gente perdeu de vista o doador, o Senhor, a pessoa. No Novo Testamento, a conversão significava descobrir que Jesus era o tesouro de grande valor, que a alegria capacitaria um novo discípulo a deixar tudo para segui-lo. Esse texto, para mim, é um dos mais fortes nesse assunto, Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ele não pode comprar o tesouro. O tesouro tem valor mais alto do que o campo. Mas o campo tem valor pequeno perto do tesouro. Então ele se desfaz do que ele tem, ele compra o campo. E ele herda aquele tesouro. Deus é mais glorificado em nós enquanto cristãos, diante de um mundo faminto, sedento, quando nós temos prazer, deleite e alegria em Deus. Mas vamos colocar essas duas emoções frente a frente, prazer e desejo, alegria e anseio. Por um lado temos desejo, anseio, vontade, por outro, alegria, prazer, contentamento, satisfação. Qual a diferença? O primeiro pensamento que nos vem à mente é que o deleite e os seus sinônimos, o prazer, é aquilo que a gente experimenta agora, no presente. E não apenas no futuro. É como se a gente já estivesse experimentando. Mas o desejo e os seus sinônimos é aquilo que experimentamos quando o que nos satisfaz não está no presente, mas está no porvir, e a gente espera por esse desfrutar. Há verdade nessa ideia, porém não toda. Por quê? Porque muitos desejos são por si mesmos prazerosos. Isto é, o desejo é um prazer em si e não apenas a espera do prazer. Quem seria capaz de fazer uma distinção entre o poder do desejo sexual e o desejo sexual em si? É evidente que há diferença, mas há prazer em ambos.
O desejo é parte da satisfação, tanto que a gente fala em clímax. Não porque ele é o único prazer, mas porque ele é o pico. Todos os que desejam caem nisso. Todos os desejos que levam a ele e que o sucedem são parte de um prazer mais amplo. Ou quem pode fazer uma distinção entre excitação do desejo que a criança sente um pouco antes de o pai chegar em casa e aquele encontro que ela tem com o pai quando o pai chega? O desejo é parte do prazer do pai vir para casa, chegar e estar lá. Por isso que é difícil separar desejo de prazer. Outro motivo porque não é possível separar é que o desejo não existiria se a coisa apreciada já não tivesse sido experimentada. É assim que o coração começa a sentir que algo é desejável, porque teve já uma experiência de que aquilo era bom. As experiências de prazer despertam o desejo. A experiência pode ser bem insignificante, no entanto, se eu não provar de forma alguma que algo é desejável, eu não desejarei esta coisa. Em outras palavras, poderíamos dizer que o desejo é o prazer experimentado em forma de expectativa. Há indícios na Bíblia de que estamos nesse caminho correto com relação a esse pensamento. Exemplo, a Bíblia tanto diz: alegrem-se no Senhor, quanto Romanos 5:2, veja o que Paulo diz aqui: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então ela tanto diz para a gente se alegrar agora aqui, desfrutar, ter prazer nele, quanto também a gente se gloriar na esperança da glória de Deus que um dia será plena. Por um lado, o objeto da nossa alegria é o Senhor, experimentado aqui e agora, nele temos prazer, nele nos alegramos. Paulo mesmo disse que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito. Por outro lado, o objeto da nossa alegria está no futuro e ainda não foi experimentado completamente. A gente hoje desfruta disso parcialmente, enxerga parcialmente, Paulo mesmo vai escrever. Entretanto, mesmo que o objeto da nossa alegria esteja no futuro, nós esperamos por ele. Por isso que a ceia é uma coisa importante, em memória dele até que ele venha. Ou seja, nós esperamos por esse alegrar-se futuro. E esse desejo, já hoje, é cheio de alegria. Repito essa palavra de Paulo: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A alegria final de vermos a glória de Deus e de sermos envolvidos por ela foi experimentada. E Paulo aqui nos dá uma outra dica muito interessante nesse mesmo sentido. Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança. Alegrem-se na esperança. Então, a vida cristã tem sentimento, sim, tem deleite, sim, tem prazer, sim. Ela não é sentimentalista, mas ela é palpável, consistente, geradora de prazer, de alegria, de contentamento, de plenitude, de vida em abundância. Aí de repente você olha para você e você não tem esse sentimento. Tanto presente, você não sente isso, quanto também não tem futuro. Você não tem expectativa. E aí é para você também e para mim, para todos nós que vivemos nesse dilema de salvos por Jesus, justificados, mas ao mesmo tempo pecadores, vem essa palavra confortadora que Deus efetua em nós, o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade.
Ontem ou anteontem eu compartilhei uma pregação do Piper nos meus stories. Eu acho que já tinha feito isso antes. Em que ele diz uma coisa muito expressiva: você pode estudar teologia há 40 anos e não ter o prazer por Jesus. Você pode revirar a Bíblia e não se encontrar com a pessoa. Você pode se encontrar com uma religião, você pode se encontrar com um grupo moralista, farisaico, você pode se encontrar com pessoas cheias de ódio, desejo de vingança, você pode se encontrar com um partido, mas o convite de Jesus à sua igreja hoje é se encontrar com Ele, com uma pessoa. E uma das coisas que a Escritura vai nos dizer é que quando a gente é buscado, Deus se deixa encontrar. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não precisa ser muito inteligente para a gente concluir que o nosso mundo está colapsando. As crianças, os jovens, as famílias. A gente pode não querer reconhecer isso. Isso vai de cada um até onde quer ir. Mas a verdade a respeito de tudo isso mesmo é que Deus não fez o homem para estar assim. Com um corpo desabitado pelo seu espírito, como se ele fosse um boneco Lego que a gente vai montando as peças de forma aleatória. Deus nos fez para Ele. E não como robôs ou servos, mas como amigos. Porque Ele se dá a conhecer, Ele se revela. Ele quer relacionamento. Então nessa manhã, queria dizer assim para você: nem sentimentalismo, em que a gente entra em êxtase e começa em nome de Deus a fazer coisas que Deus nunca nos pediu para fazer, nem racionalismo, que é o outro oposto, em que a gente acha que a gente é o nosso próprio Deus e que a gente não erra e que pela razão a gente vai encontrar todas as respostas e que todo mundo que não é a gente é burro, não sabe nada, mas a gente sabe. Nós vamos encontrar Jesus nos devolvendo paz por meio do seu perdão, nos habitando por meio da sua pessoa e nos reconciliando com o nosso Deus e Pai. Baixa a tua cabeça nesta manhã. Pai, nesta manhã, quem pode se esconder de Ti? Quem pode ocultar seus desejos e intenções daquele que tudo vê, que nos criou, que nos conhece? Quem pode fugir da Tua presença? Tu que és Deus de amor, de misericórdia e de perdão. Eu venho orar por essa comunidade aqui e venho orar por mim, como parte desta comunidade, para que o Senhor nos ajude, para que essa sua palavra aqui, de ser esse Deus que nos criou e que nos salvou, e que coloca em nós desejos legítimos e bons em Tua direção, que Tu possas fazer isso na vida de cada pessoa que está aqui nesse lugar. Nada é por acaso, Senhor. Nada é por acaso. Tu fazes tudo cooperar para o bem daqueles que Tu chamas por Teu propósito e soberania.
Quantas são as vezes, Senhor, em que eu me vejo a debater com os meus sentimentos. Quantas são as vezes, Senhor, em que eu me vejo assim, sem vontade, sem prazer, sem alegria, sem vontade de orar, de ler Tua palavra, de congregar, de evangelizar, de falar do Teu nome. Eu conheço tudo de política, conheço tudo que acontece no país. Estou com muitas horas de rios, mas meu coração continua aflito, cansado, irritado, machucado. Jesus, eu preciso de Ti. Acalma o meu coração. Perdoa os meus pecados. Dá-me aquilo que eu não posso produzir, mas que sim, Tu podes. Toda boa dádiva vem de Ti, vem do alto. Não vem de mim mesmo. Tu és a esperança do mundo. Tu és a esperança do Brasil. Tu és a esperança das crianças, jovens, adolescentes e famílias. Tu és Deus dos deuses, Senhor dos senhores.